Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Ministério da Cultura e a Associação Casa Azul apresentam 22ª FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. A FLIP conta com benefício da Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONAC 235060, e possui acessibilidade para pessoas com deficiências física, visual e auditiva. Tem patrocínio Master, Instituto Cultural Vale. Patrocínio Ouro, Itaú, CCR e Suzano. Patrocínio Prata, MAC Móveis. Eletronuclear, O Globo e Sesc. Patrocínio Bronze, Sebrae e Globo Livros. Parceria institucional, Prefeitura de Paraty, Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro e Museu do Território. É uma concepção Associação Casa Azul. Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Obrigada e boa mesa. FLIP, o encontro da literatura com a cidade. Estou aqui em Paraty desde 91. Cheguei em Paraty em 91, dia 6 de junho de 91, e comecei a trabalhar na Caipifruta em 93. Então estou aqui há 30 anos, 31 anos mais ou menos, trabalhando na Caipifruta. Nós temos muitos fregueses mesmo, muito cliente de fora, muito turista. Eu vi muitas crianças crescerem, se formarem. Hoje em dia são doutores, voltam na minha barraca e me cumprimentam sempre. Tenho contato com eles. Eu gosto muito de trabalhar com o público, gosto muito de atender os turistas. Isso aí me faz muito bem. O dia que eu não venho trabalhar, eu fico triste em casa. A minha barraca é como se fosse um consultório de psicólogo, porque todos que chegam lá têm uma história para contar, né? A gente acaba fazendo terapia na própria barraca, a gente acaba sabendo de muitas histórias, né? A gente procura ajudar muitas pessoas, né? De alguma forma a gente procura ajudar conversando com as pessoas. Então eu escolhi Paraty, há 30 anos, 31 anos eu escolhi Paraty, não me arrependo e não pretendo sair daqui.
Flip, o encontro da literatura com a cidade. Bom dia, Paraty. É uma alegria estar aqui com esse auditório cheio de gente para ouvir esses dois autores falar. Esse auditório e lá fora, no auditório da praça também. Eu queria dizer que esse ano a gente tem uma novidade, que a gente está muito feliz, que tem um esquema para quem está lá fora, assistindo no auditório da praça, pode também fazer perguntas e mandar aqui para dentro. Então, o pessoal escreve, os nossos anjos lá de fora vão recolher e trazem aqui para a gente. Bom, quem viu a mesa do Luiz Antônio Simas ontem, a nossa abertura arrebatadora e fulgurante, com o Exu abrindo os caminhos em nome do João do Rio aqui na Flip, entendeu como para o João do Rio era importante a relação com a cidade, o tudo que a cidade nos dá, e a relação do João do Rio entre o medo e o maravilhamento com isso. Hoje a gente tem aqui dois autores para quem essa relação é muito importante. A poeta carioca Bruna Mitrano e o cronista, romancista, contista gaúcho José Falero. Eles vão trazer um pouco sobre como que é a relação com a cidade hoje. Para mediar, eu vou chamar a Stephanie Borges, que já é uma parceira da Flip antiga. Ela é poeta, tradutora e uma grande pensadora. Traduziu Bell Hooks, traduziu Audre Lorde. Tem um livro de poesia premiado chamado Talvez Precisamos de um Nome para Isso, e está lançando, nessa Flip, uma plaquete de poesia chamada Um Nome Não É Uma Chave. Então, venha, Stephanie. Bom dia. Eu quero chamar, então, os nossos autores, Bruna Mitrano e José Falero. Um bom dia a todos, todas e todos que estão nos assistindo. É uma alegria imensa estar de volta aqui nessa tenda, com autores que eu admiro muito. Eu quero agradecer ao convite da Ana Lima Cecílio, como curadora da Flip. Quero agradecer a toda a equipe da Casa Azul, que a cada ano monta esse espetáculo, aos nossos tradutores na cabine, aos nossos intérpretes de Libras, que tornam acessível a nossa conversa para inúmeras pessoas, para a equipe de audiodescrição também. Team of translators. So thank you so much for those that are with us, not only here in Paraty, but also on TV and in YouTube. So let me introduce our two authors, our dear authors. Bruna Mitrano was born in 1985 no complexo do Senador Camará, no Rio de Janeiro. Camará Complex in urban peripheries of Rio de Janeiro. She's a writer, mestre em literatura faculty, pela and holds a UERJ. master's degree in literature from Rio de Janeiro State University. Recebeu o prêmio won the Off-Flip Award in 2010. Publicou seu primeiro livro de Her poemas, first book of poetries, No, pela editora Patois. Patois E em Publishing House, and in 2023 2023 lançou launched Ninguém Quis Ver, Nobody Wanted to pela See, Companhia das Letras. Companhia das Letras Publishing Dos House, livros de one poesia mais of impactantes the lançados no most Brasil impactful no ano poetry books passado. launched in Brazil last Participou year. de She has diversas participated in antologias, different entre elas collections, Algum among Vazio, them Nesta An Paz Empty Fajuta, Place in Kryptonita, Country, Ontologia Kryptonite, Primata, Primate Ato Poético, Anthology, Poemas pela Poetic Democracia, Act, Poem e versão for brasileira, A Democracy, Voz da Mulher, and 47 Brazilian poemas sobre a version, The Voice of independência, Women, além de as 47 29 poems in the poetas Independency, hoje, organizado pela and professora another Luísa collection Bartolona, organized também by Professor pela Luisa
published by Companhia José Publishing Falero House. nasceu And em now José 1987 Falero na Lomba do Pinheiro, was em Porto born Alegre. in 1987 in Lomba do É Pinheiro, escritor, in the estreou peripheries na of the city literatura of em Porto Alegre. He 2019 started com o livro de using contos his Vila pseudonym and Sapo, started with his book of publicou short o stories, romance Vila Os Sapo. Supridores He pela published editora the novel, Todavia, The que Providers, recebeu o troféu Alcides Todavia Maia na Publishing House, categoria that Narrativa won the Longa Alcides e o Maia prêmio Award in the Ages Long Livro do Narrative Ano, category and além de ter Ages sido Book of the Year finalista do Award Prêmio and Jabuti shortlisted na in the categoria Literary Romance Literário Novel category, e do Jabuti Prêmio Award, São and the Paulo Best de Debut Novel Literatura category, na categoria São Paulo Melhor Romance Literature de Award. Estreia. Publicou He também a also coletânea de published the collection crônicas, of Mas em que mundo chronicles, tu vive, But in Which World Do You também pela Live? Todavia. By Em Todavia 2020 Publishing recebeu o House, and in prêmio Jacarandá 2020 de he Autor won the Revelação. Jacaranda Award for Em Revelation Author. 2023 In recebeu o título de 2023 Cidadão he Emérito received de the Porto Honorary Alegre Citizen Award in e Porto em Alegre breve City, vai and publicar will novo romance launch que a será new lançado novel pela Todavia. launched by Eu Todavia gostaria de Publishing lembrar House. vocês And I would like to que a remind plateia you pode fazer that perguntas, you can ask your é só vocês questions in sinalizarem writing. aqui, Just vão let us receber o know. papelzinho You para will fazer as receive perguntas a por piece of escrito. paper to make your E questions in agora o writing. pessoal do telão And now, tá assistindo a gente lá na praça those também that are pode fazer watching us perguntas. outside Façam e in mandem the as tent, perguntas de vocês, you porque se can vocês não also ask fizerem, your eu vou ter que fazer questions todas and send them. So sozinha. if you don't send questions, Eu quero começar. É muito I would like to start precioso estar aqui com by vocês, saying uma that Flip que it's so nice to be homenageia here João with do you, Rio, porque eu acho Flip que ele that is paying tribute to João do Rio. várias This makes it entradas pra gente possible pensar for us to open different lines of thought, to think about contemporary literature, to consider the city, to consider different contradictions about E Brazil. aí, pensando aqui And nessa considering conversa, this conversation queria that we have today, começar I would like to start pensando by que thinking nós about viemos, what né, de we, regiões que não as são all of us that are centrais nas coming nossas from cidades, areas that are not central a to our nossa cities, from formação different suburbs and como inner pessoa, cities, como and cidadão, how, as como citizens, escritor, as writers, ela passa how por this relationship uma relação muito intensa com a cidade, porque a gente is shaped passa by muito a tempo se really deslocando. intense A gente city cresce em relationship determinados because we bairros e depois a are gente displaced in the precisa city. We se deslocar grow pro in a centro. neighborhood, and then A you need gente to go all the precisa way se deslocar downtown. pra You need to go estudar, all pra the way trabalhar, downtown pra to ter work, to acesso study, à to cultura, have access uma to série de culture and to a experiências number que pra of algumas experiences pessoas that for isso tá some próximo, tá is close dado, by. It's something we take for mas que muitas granted. vezes pra nós But for não está. us, it's not. That's Então not the eu queria case. que vocês So I would like to começassem start falando um pouquinho by cada telling me, de como essa each one of you, relação how com a this cidade, relationship os with the city, with deslocamentos, o tempo commuting, coming and going, perpassa a how you produção literária de spend vocês. time in this way, and how this is translated in your literary work. Can I start? Bom dia, Yes, gente. sure. Good É, morning. é uma alegria estar aqui It is conversando so com essas queridas. Fantastic to be here this Eu morning peço que vocês me among perdoem se eu such disser alguma lovely people, and I ask you to forgive me if I say something that sounds foolish, because I can't reason this well early in the morning. I wasn't nervous. Now I am nervous. Okay, so what I think is the case is the following. And to answer your question, of course, my relationship with the city is translated into my literature in many ways. The most obvious one is that my relationship with the city shapes me as a subject, the subject that we are. And of course, this is reflected, this is translated in our writing, in our literature. But of course, and I even talked about this in the Chronicles, but in What World Do You Live, that it really has a dialogue with João do Rio, because it's street talk, it's streetwise. And I even mentioned this because actually we have a very special relationship with the city. We walk side by side, and I realized that this is the case when I published my first book in 2019, that now is republished by Todavia Publishing House, because I started to go to cocktail sessions, to happy hours, events, and I, in fact, started relating to certain sectors of society and the city that I hadn't ever met. I spent 30 years of my life in the peripheries of my city in Porto Alegre, and I had a relationship subject city
from the perspective of my neighborhood in Pinheiros, where I developed my relationship with the city, with the squares, with the streets, with the alleys. And my relationship with the rest of the city of Porto Alegre was a job relationship. I took the bus, went downtown, and it reached a certain point in which I felt that those buildings were hardboard buildings. They were the scenario of a fictitious town, because I commuted going downtown and came back home going from the city. And it was really a different relationship. And I talked to the people that work in these buildings, to the janitor, the guy that fixes a hole in the street vendors. And then I started developing a different relationship as an author, as a better known author. And a colleague of mine from Pinheiros, he said, "You are a poet, but Falero, he is a writer, a well-known writer," because they believe that they have deconstructed this relationship. Because if somebody from my family, from our background, that doesn't know what's going on, they will cross the street because we are different. We come from a different place. This is a second relationship, because in the beginning, people would cross and walk the other side of the road because they would mistrust me. Good morning, everyone. Thank you so much. And my take on your question is that there's a part of the city, a neighborhood that's outside of the city, or a city within the city. And this is what I live. You say that we walk through the city, and my relationship started when I was a teenager. I was kicked out. I was kicked out for the first time. I was kicked out 3 times. The first time, I was kicked out from my home when I was 13. And then I started to work in the streets. And then when I was 16, I had a formal job. I worked very far away from home, and I studied. I had never stopped studying. I studied very far away from home. My school and my job were located in opposite directions, so I had to go around the city, cross the city, to work and to study. And there is a moment in which we need to understand that if you live in the urban periphery, you know your city, you know the flaws, the problems, and you even know how to solve these problems, these issues. But you, as an inhabitant, you don't have a voice. Nobody listens to you. And who can promote changes? Those that do have a voice, they don't commute. And those that have access to any cultural equipment, they don't realize that they need to leave this cage, this bubble, to realize what's going on. They don't talk about what we identify. So there is a very well-structured project to exclude part of the population. And you can feel this through very subtle paths. One is to switch, to change this fact. Because this narrative talks about a fact. We should believe that the poor, vulnerable, I don't like when they talk about disenfranchised or vulnerable or humble. No. I'm not a simple or humble. I'm a very complex person. I'm just poor. I'm the daughter of a hairdresser, and I'm very complex. I'm just poor. So they make you believe that you are ignorant. It bothers me. Somebody says, poor people are dumb. I mean, but what are you? Aren't you part of the people? I mean, what are we? Are we fluctuating in the space? People are not dumb at all. We, people, we know which our needs are. The thing is that there is no dialogue. Somebody in the high class, in the elites, in the cultural, intellectual, economic high class, this person will never accept that the person that cleans her toilet knows something better than this person knows. So, in my book, I give a name to these persons because a proper name is a
thing that you can have access to if you are a privileged person. But some of us don't have access to a proper name. I think that poetry gives you this possibility to name, to give a human dimension. This is the transformation power of literature. I believe in the power of transformation of literature. If you don't believe that this is the case, you don't see that we need a change. Or worse even, you don't think it is necessary to change because you are in a very comfortable position. So we, through poetry, I use poetry to talk about my neighbors because I still live in the urban periphery of the city, and to promote in my book a dialogue that engages this part of our communities that is outside of what is called the community, the people. There is something that I have thought about, thinking about your books. We generally think that a writer is a lonely figure, a lonely person, and we see that the city is explained as a location where we live very lonely lives. It is very important to talk about a meeting place, because people are bombed, are attacked by a neoliberal discourse and rhetoric, individualistic rhetoric that tries to strengthen an idea of loneliness, isolation, which is not only dangerous, but is also sickening. But on the other hand, I believe that your literary production includes the idea of collective, the collective, not only Bruna. Because of what you have said, I will write about my neighbors, I will talk about my neighbors, but also because it focuses on the writer, not only in a storytelling of stories that are never told, but also to represent this complexity, this complex dimension. So for you, as authors, literature is a collective project? Well, I believe that where you're talking about collectivity is always present in my narrative. And I say this often, people like what I write, but sometimes they talk about certain virtues of my writing that are not my virtues, are collective virtues. People sometimes praise my language, my wording, that I write in a colloquial or informal way, especially in my dialogues. A very expressive, fun, ironic language. It's not my language. It's not something that I invented. It is a collective construction. It is an intellectual construction that was created collectively. But let's talk about one thing here. There is a, I mean, writing really is egocentric, lonely. It's my confession to you, because I don't actually think about anyone when I'm writing. I don't think, well, this is good, this has the potential to attract readers that maybe are not used to reading, because that's my storytelling, my narrative talks about ordinary people, but that's not what I think about when I'm writing. Maybe it could have this impact when I launch something. If this is the case, great, I love it. That's the best thing, to have a positive impact in my readers. But my production reality is really very, very lonely. I mean, I kick everybody out. I tell my mom, my sister to really leave me alone. I say, leave me alone, please. I'm writing. I like to be alone. And I want to please myself. I want to write a book that I would love to read. And then, when my book is published and gets to the street, I really want it to
be really representative of those that are invisible in our society. But I think that this has to do with the way in which I became a writer, which was a period of total loneliness. I suffered depression at the moment. I felt super bad. People said that my low esteem, my esteem was at very low points. And I didn't do anything. I didn't go out in the streets. I had no friends. And it was crazy because I believe that happiness could only be reached in the streets. Because up until that moment when I started feeling depressed, I loved to be in the streets, to go out. And then when I stayed at home, I felt bad. I was depressed. I couldn't be happy at home because I believe that all the symbols of happiness were found in the street. And I was a reader. And then I discovered writing. And I could be happy alone. I discovered that I could be happy alone at home, living the world of my stories that I invented, and I started writing. So my activity is a lonely activity. It's interesting to listen about your processes and talk maybe about this diversity, because they put everyone, in the same boat, so to speak, us. I started riding in the train because I spent a long time in public transportation, commuting. So I said, well, I'm going to try to benefit from this time. I believe that poetry can be created, but there was so much poetry surrounding me. And I said, I'm going to become a character here. I'm going to appropriate this surrounding. And this is where the many voices in my book come from. My first book, Now, from 2016, was still building walls around it. It was still difficult to access. In Ninguém Quis Ver, nobody wanted to see it. I had a more poetic talk. I wanted to talk about two of the neighbors, and I wanted to talk to our neighbors. So I worked this poetic voice, considering to whom am I addressing my voice. And there was this turning point. And I get goosebumps when I tell this story. This lady called Ms. Isabel. She's not among us anymore. She lived in Bosque das Caboclas. This is a beautiful space in the periphery of the city of Rio de Janeiro. This is a beautiful space just for women, and these women will build their own houses. These women will organize themselves in a beautiful way. And Ms. Isabel had a great knowledge of herbs, plants, the land. And one day, the Popular Collective prepared a recital, and she had her little plants there, Ms. Isabel. And then Sunny, she's definitely an activist there. She read a poem from Manuel Barros, and she dedicated it to Ms. Isabel. And Ms. Isabel cried. She was so moved. She was like 70-something. And she cried because she heard that poem for the first time. And I just came close to her and I said, so are you enjoying it, Ms. Isabel? She said, yes, dear, I am. I said, what is it called? It's called a recital. And I said, it's beautiful, this recital. No, it's not. No. What she read is a poem. She had never heard a poem. She thought that recital was the same thing as poetry. But it goes beyond the text itself. So at that moment I thought, I want to write a poetry that will make Ms. Isabel cry. I want to write to these people. And Ninguém Quis Ver, nobody wanted to see it, is a result of that. It's not only about where I live, but it is for those who live there. I want my neighbors to understand me. I thought about a language that would open a dialogue with most people, but especially with that kind of person, like Dona Isabel. So you have been referring a lot about to your work. Maybe if you wanted to read excerpts of your text, so that for our public to better understand what we're talking about. We're talking about languages, pace, rhythm, choice of words. So it would be maybe impactful if you would read a little bit. Maybe José would read one of the excerpts, and
Can I put things into context of what I'm going to read? This is an excerpt of my new novel that will be launched in November by Todavia, called Vera, where I try to put into context some gender issues and toxic masculinity. And in this setting, there's this guy, Marcelo. He's married, but he's trying to seduce another woman. And he's not good at seducing. So things go wrong, and he goes back home, and then he takes it out on his wife. So he came back home drunk, and then his wife is, missing her mother, and she went to visit her mother. And so it's a trigger for some of you. It talks about domestic violence. Just for you to know, we do not have the text here. So if on Wednesday she was suspicious that her husband had done something wrong, on Thursday she was sure that her husband was drinking, because he could not even wait for his day off to start drinking. He left his work and he went directly to a bar, coming back home in the middle of the wee hours drunk. And the woman, pretending she was sleeping, she felt the body next to her, and he was stinking of beer. And then she was really pissed. Her fury, however, was not due to the lack of consideration of Marcelo. Way back when, Carmen had any hope that he would come to terms to his drunkenness. But she was so furious because even regardless of all that, she was worried about her husband. And it was a relief to see him coming back, if not healthy, at least safe. However, this morning she left bed early, and she had this resolution. And a couple of years later, after Marcelo, the sun was rising and the birds were singing, and she had already showered, and she was using good clothes, even though she couldn't remember the last time that she had put on that clothes. She went to visit her mother, something that it's been some time she had done. She always wanted to visit her mother for some time. Marcelo woke up at 12 with a headache, a hangover, and before he was fully awake, he saw that he was hungry. And then all of a sudden he thought to himself, it would be wonderful to see lunch on the table, but this doesn't happen. And so he went to the kitchen. He saw everything empty, all the pans empty, not even one pan cooking any food, and he was very disappointed. And instead of swearing against Carmen, he decided that, after having disappeared for hours without letting her know where he was, he didn't feel ready to criticize his wife. And regardless, he didn't find her around the house. So he thought that maybe she had gone to the supermarket, and that's why she hadn't started making lunch. So he was still easygoing. However, as she did not come back, he was really getting mad about this. After a whole hour, he was only able to see Carmen maybe in the street, full of bags, maybe talking to a neighbor, while he was hungry at home. And then he realized that when his wife was there, the lunch wouldn't be like all of a sudden ready. They needed time to prepare the food. So, understanding that he would not resist for so long, he decided to improvise an omelet. But when he opened the fridge, he saw that there were no eggs. And he said, "To hell with everything," he said. And he slammed the door, and the fridge was just shaking. I put João Bobo, which is the name of that toy, and they changed it to João Teimoso, but whatever. The review has changed the way I was talking about that doll. And Carmen only showed up at around 2 p.m. with a espada de São Jorge, a plant that her mother had given her. When she came home, she saw her husband that was standing, leaning against the sofa, and his face like a storm. And he was there like a snake. And he was there for I don't know how long. And since her mother's house to her house, she promised
that she would confront Marcelo, whatever his reaction to her disappearance. However, when seeing him like that, like she'd never seen, she felt all her courage leaving her. And she said, "Oh, hi," was all she could manage to say without showing all this the fear. "Hi? What do you mean by that?" said the husband. She said, "I was visiting mom." And I said, at that time, Marcelo had already been overcome by his hatred, and he had accumulated this hatred and a number of reasons in his very fair assessment to actually get really mad at her. No lunch, no eggs. She didn't clean the house, she didn't wash the clothes. But then everything disappeared because when he saw Carmen and he judged her even worse. And whatever kind of clothes is that you're wearing to visit your mother? I said, "Well, it's what I like to use, honey." Honey? Very strange word. It's very bitter. It is a cursed word. Carmen did not say, hadn't said honey for many years. And all of a sudden, she brought it from the deeper side of her being. So she was using a dead language. And then in the next moment, when he went towards her, she sort of tried to go back, and he was trying to take out the plants from her hands. He felt as if violence was hitting her mother, represented in those little plants. And then he tried to hit her with her free hand. But her reaction of 2 or 3 seconds, that was stopped by the fist, Marcelo's fist, that hit her face, making her hit the door and fall to the floor, seeing everything going dark. And then Marcelo held her by the hairs, forcing her to stand again. And then he screamed in her ear, "In this house, I am the man. I wear the pants." That's it. Once again, we did not receive this text in the booth, so it was an impromptu translation. É muito chique a gente ouvir inédito. It's so amazing to listening to eu vou começar com um poema que abre o livro, e eu acho que tem tudo a ver com essa mesa. É autoexplicativo. It is self-explanatory. A 70 quilômetros do mar. I lived 70 kilometers from the sea. Moro a 2 horas e meia do mar. Moro a 2 ônibus, 2 buses, or maybe 24 train stations, e 11 estações de metrô do mar. From the sea. Moro a tanta preguiça de ir até o mar, mas todo dia piso nos 2 montes de areia da calçada do vizinho. E lembro que só esquece o mar quem mora perto do mar. You only forget about the sea if you live close to the sea, and I don't forget. Onde não escolhi. I live que where moro I did not choose to live. Posso I morar. live where I'm able to E live. às vezes é madrugada e faz silêncio. Very early and it's silent. Às vezes é madrugada e durmo. And I sleep. Ouvindo o barulho da água do valão diante da minha casa. From the open sewage in front e of my acordo house. com a boca salgada. And then I wake up with the Nos salt olhos, in my mouth. 2 montes And in my de areia. eyes, 2 piles of sand. Eu fico tímida depois da leitura do poema. I'm always shy Qualquer after poema reading meu. Porque whatever a gente poetry, está expondo as nossas we are entranhas sort of aí, né? exposing, E eu vou ler outro spilling out our que guts. fala de uma coisa que And eu I'm going to falei read aqui. something that I A propriedade, referred to né, que here é esse about, nome. Ownership. Nome próprio. Name. O vassoureiro, The o moço da pipoca, salesperson, o the guy who sells feirante, popcorn, o catador de the latinhas, street seller, a the voz guy do who carro do pão, gathers o rapaz trash, morto the ontem, voice of the guy o who sells garçom, bread, the guy who o was killed motorista da yesterday, van, the waiter, o camelô. the bus Não driver, tem nome the street próprio. vendor. They don't have Os names. animais de rua também não Animals têm nome don't have próprio. names either. Nem ocupam cargos They públicos. don't have also, they're not A civil mulher servants. nunca tem nome The woman próprio. never has É a their mulher own name. do fulano. She is someone else's A minha wife. avó não teve My nome grandmother próprio. didn't have her own name. Os filhos a Her chamavam de children mãe. would call her mom. Eu a chamava de I vó. would call her E ela granny, sempre atendia. and she would always answer. A minha avó me ensinou My grandmother a taught me atender prontamente to respond e a morrer quickly sozinha. and to die alone. Ela também She me also ensinou taught me a degolar how to kill chicken. franguinhos.
e que as mulheres são sempre propriedade de alguém, menos as que matam o marido e fogem com a cabeça numa sacola de mercado. Essas ganham nome nos jornais e ameaçam o anonimato das mulheres que, em breve, vão aprender a degolar franguinhos. Muito foda. Parabéns. Nossa esperança que essas mulheres aprendam a degolar esses franguinhos. É muito chique ouvir vocês dois, tá? Não é só inédito de Zé Falero expondo bastidores do editorial. Mudaram a expressão. Mas também ouvir você ler os seus poemas também é muito especial. Eu queria lembrar a vocês aqui na tenda que vocês podem fazer perguntas. Quero lembrar também ao nosso público and also our public at the square. Also, you can also submit questions in writing because we have a limited time here. So please participate. Enquanto vocês estavam lendo, while you were reading your work, me ocorreu uma coisa, que o Falero said something, and he already talked about violence. Even before he read the text, he talked about triggers. And this is something I talked to Bruna about. Bruna is not only a poet I admire, and I have, the benefit of sharing our work and talking about our work as poets. And in this last Nome Próprio poem is one of my favorite one of Ninguém Quis Ver, that has to do with violence. Assim, a gente existe num país extremamente violento. We live in a country that is very violent at different levels, from the most obvious violence and the most in-your-face violence, coming from a crisis of security that is a result of this immense process of exclusion that both of you have mentioned also. We know very well that what are the bodies that are in prisons. We know very well what type of, who are the drug dealers who are arrested. So, who is paying for their crimes and who is not? But we also have a number of very subtle violences and very symbolic violences that happen in our daily lives. And depending on the origin of these authors, much is expected in terms of offerings, maybe bearing witness, or sometimes we are producing fiction. Even in poetry, many people think that Bruna was playing, so we're here exposing or spilling our guts out. And when you are a woman and a poet, this expectation is even bigger in terms of the biography of that woman. But I believe that this also happens through your writing, Zé. So if you could maybe talk a little bit about this. Como é a elaboração dessas muitas violências na literatura, porque ela não distilling all this violence in your poetry, because poetry is not activism. Ela não é, ela muitas vezes poetry is sometimes a very sophisticated work de presenciar, living, de ser of being a witness, of being impacted by the violence and still being able to produce art with this violence, based on this violence, and to a certain extent giving it back, responding it to certain sectors of society that hope that we do not produce art or that we live, even survive. So we do both things at the same time. So if you could maybe talk a little bit about this in your work. Bom, assim, sabe que teve uma vez. Aí eu conto mesmo, eu vou falar. I'm going to be very candid here. You know what? Once
A journalist asked me, she read the Providers of Supridores, and she asked, have you ever committed crimes? What were these crimes? Were you arrested, and how long were you arrested for? She asked me. And what is nuts in this is that, when she asked me this question, I didn't know if I should be angry or should I admire her for her candidness. Because everybody thinks of this about me, but she actually put it in words. So, I guess the literary environment is something that is, I would like maybe put this into context here. It is amazing. We know the issues we have in society, racism, chauvinism, homophobia, and we sometimes just assume that, well, if this is going to be reflected as a structural issue, if this is going to be impacted in all different social segments, maybe it will be less reflected in, for instance, a literary environment. After all, it is these intellectuals and that are not elitist, but it's quite the contrary, and this is amazing. It's surprising. There's no diversity, there's lots of racism, chauvinism, homophobia. So just to put things into context, and I have, since I have been around these environments, most people think exactly as that journalist thought or asked me, and people are just not brave enough to put it in words. As my girlfriend says, she's probably, I love you, Suarez, my girlfriend, she's probably watching us. Feelings is something you should communicate. People might not say, but then you sort of, understand. And it's so interesting to consider that how people are consumed, for instance, os racionais, this music group in Brazil. No, there's a very aesthetics in it. It's not just a matter of activism in os racionais. And in my case, when I actually see this, I feel especially hit by this. I feel I'm not sure if you agree with me, but I like to think about art and literature specifically divided in content and form. And this is my way of thinking. I know that this is not a very popular opinion. However, content, what you're going to say, the content of what you're going to me is less important than the form, how you're going to say it. Because the content, a very harsh content, everybody has something to say. Everyone has a tough story to tell. Anyone has. But to put this into a format is difficult. To present this in an interesting manner is difficult. And so it is such a sacrifice. It's so hard to make a text interesting, to make the right choices, choose this and not that, and to, exhaustively look into that. I think it's okay here. And then you present something, and it's an activism, and say, no, so he has a harsh story to tell. Então, a minha poesia, ela tem uma base no real. Parte da minha experiência, mas ela não tem um compromisso com a realidade. Eu digo que ela tem compromisso com a verdade, com a minha verdade. E a verdade da poeia é, sobretudo, invenção. Eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com ficção também. E é engraçado que sempre esperam da gente falar do que a gente vive, da denúncia. Eu faço a denúncia. Tem um pouco ali da violência de revide, que eu acho importante, mas não dá para parar na denúncia. Tem que trazer o anúncio, tem que trazer algo novo, tem que trazer algo de esperança, como, por exemplo, as mulheres para degolar franguinho. Tento trazer isso. E é interessante que você estava falando da tua escrita, muita gente comenta que meu livro é muito violento, porque traz esse cenário de onde eu moro. E eu acho interessante porque todo lugar é violento, todo lugar tem suas violências. Eu acho muito mais terrível você desumanizar uma pessoa, você deixar uma pessoa em situação de rua, do que, por exemplo, as violências que eu vejo na minha favela.
E você vai para Copacabana, você vai para Santa Cecília, em São Paulo, você tem ali lugares conhecidos mundialmente, cartão postal que você vê as pessoas pulando cobertores como se não tivesse um ser humano ali embaixo. Isso é extremamente violento. Não tem violência maior que essa. Então, quando as pessoas escolhem destacar a mídia, escolhem destacar a violência específica, um tipo de violência de um determinado lugar, me parece que aí a gente volta a falar daquele projeto de exclusão, né? Me parece que tem aí uma intenção, um desejo de manter, né, essa população distante. Aqui eu falei do longe, né, de manter distante. E aí reforçar esse projeto de exclusão que vai muito bem, obrigado. Né? Project that is doing fine. It's fantastic. Thank you so much. Nós recebemos uma pergunta There's a aqui. question we received from the audience. Great. Calma que a mediadora está aqui. Hold on. Mas essa aí não deu tempo de combinar ontem. Okay. Não, mas está tranquilo. Está tranquilo. Relax. Você vai sair bem It's an nessa. easy question. Don't worry. Pedindo para que vocês falem um pouco sobre se colocar no mundo enquanto escritor. E eu acho interessante falar isso, porque eu também fico pensando o seguinte. Quando nós saímos de lugares que não são centrais e vamos construindo a nossa carreira na literatura, às vezes é um pouco... A gente precisa se apossar da literatura assim como a gente se apossa da cidade, de uma certa forma. Assim como a gente tem que aprender a pegar 2 ônibus, o ônibus e o metrô, assim como a gente lê em pé no metrô, escreve no ônibus, a gente também tem que dar os pulos para escrever. A gente precisa dar os pulos para aprender a circular por certos espaços, dominar certos códigos. E isso passa por um momento, eu acho, que é aquele momento que você vira e fala assim, não, eu escrevo sim, vou bancar esse negócio. Então eu queria que vocês falassem sobre como é que foi esse processo para vocês. Sabe que as minhas referências são muito estranhas. Quando as pessoas me convidam a falar sobre isso, eu fico até com vergonha. Às vezes. Eu estou aprendendo a ficar à vontade com isso. Assim. Mas isso que tu falou me lembrou de um negócio que me impactou muito e que eu acho que me contribuiu assim, para me tornar esse cara teimoso. Assim, porque, na verdade, é isso. Assim, uma coisa que me ajuda muito é o fato de eu ser teimoso. Né? E isso que me ajudou muito foi uma cena, porque eu fui muito moldado, assim, não só como escritor, mas como pessoa, vendo filmes. Assim. E, na maioria das vezes ruins, inclusive, mas assim, que eu gosto, assim, apesar de serem ruins. E aí tem uma cena, não sei se vocês conhecem, um filme que chama Forrest Gump. Aí tem uma cena, não sei se você lembra, que o cara perdeu as pernas e tal, mas ele foi trabalhar no barco, está trabalhando lá e tem uma tempestade. E aí, só o barco deles que não afunda, todos os outros afundam e tal. Mas na cena da tempestade, ele está lá em cima, porque ele era forte com os braços, ele sobe nas cordas e tal, ele está lá em cima no mar. E aí está aquele temporal, o barco quase virando, e ele fala assim, um diálogo com Deus muito enfurecido, né? Ele fala, é só isso que você sabe fazer, seu filho da mãe. Manda mais, eu quero mais. Eu fiquei assim, impactado com aquilo, e eu penso isso, assim. Sabe? Eu sou teimoso como aquele cara, sabe? Eu gosto de ser íntimo dos problemas. Eu gosto de fazer dos problemas combustível. Vocês acham? E é problema pra caralho, como tu falou, assim. Porque, tipo, velho, eu não tinha... Obrigado. Não tinha leitores ao meu redor, né? Era um ambiente completamente... que não contribuía para que uma pessoa se tornasse leitora, muito menos escritor. Né? E aí eu me tornei leitor, vou escrever sim, e eu virei motivo de chacota entre meus parceiros, sabe? Na obra descobriram, quando eu trabalhava na construção civil, descobriram que eu gostava de escrever, debochavam de mim, sabe? Então foi muita coisa mesmo, assim, para enfrentar, e eu acho que essa teimosia me ajudou. Eu sou muito teimoso mesmo, tanto que eu estou com esses óculos aqui, né? Eu comprei para usar na mesa,
E aí não tem nem sol. Especially for today. It's a Mas eu não vou deixar de usar, entendeu? No, I bought these fancy glasses for today, and that's why I'm wearing them. Even though it's raining. Ser escritor, às vezes, também é sustentar o carão, né, Zé? Eu só tive coragem de vir com esses óculos porque eu vi o Falero também. E o meu não são óculos escuros. Isso aqui é óculos de proteção contra a luz azul, porque eu tenho epilepsia. Mas eu não ia vir. Então, você falando de como você começa a ler, né, me lembra muito a minha experiência. Eu não tinha livros em casa. Sempre que eu posso, eu conto essa história. Eu não tinha livros em casa. O único livro que tinha era a Bíblia. E ninguém lia a Bíblia. A Bíblia fica assim no centro da sala para abençoar a casa. Ninguém vai lá e lê. Então, o meu primeiro contato com poesia, que aquilo ali é poesia, gente. Versículo, verso, foi lendo a Bíblia. E nessa época, eu ouvia punk rock. Então, eu era evangélica, eu frequentava a igreja, participava dos cursos, era líder das jovens cristãs em ação e eu ouvia punk rock. Eu tinha uma vida dupla. Na igreja ninguém sabia que eu ouvia punk rock e lá nos barzinhos ninguém sabia também da igreja. E eu acho que o punk, a letra de protesto, né, ela trouxe isso para mim, da poesia. Então eu acho que esse foi meu primeiro contato com poesia, né, esses dois lados, assim, e é onde eu começo. Porque não tinha livro em casa, não tinha acesso à biblioteca, onde eu moro até hoje, não tem livraria. A gente tem ali bibliotecas que a gente mesmo constrói, em espaços que a gente constrói, o famoso nós por nós. E você contando, eu lembrei disso, né? Como a gente insiste numa coisa que fazem a gente acreditar que a gente não pode. Não pode. Eu achava que escritor era aquele cara morto, branco, cis, hétero, muito distante, no outro país, falando de suas crises existenciais lá no, sei lá onde. E nunca imaginei. E de repente, gente, estou vivendo de poesia. Pobre, porém vivendo de poesia. Que loucura isso, né? But I make my living through poetry. Isn't this crazy? O Zé fez um comentário aqui sobre gostar de filme ruim, enfim, e eu acho maravilhoso quando a gente também fala de influências extraliterárias, assim. E eu já tinha comentado que eu ia falar isso só com o Zé, mas chegou uma pergunta muito boa aqui do nosso auditório da praça, né? Então, quero agradecer as perguntas que estão vindo da praça, que estão pedindo dicas de leituras, de referências de vocês, para que os nossos periféricos encontrem aí os seus caminhos para a literatura. Então, eu vou juntar essas duas perguntas, uma pedindo as referências de vocês, e aí eu acho que vale tudo, literatura, música, punk rock, filme ruim, porque eu acho que a gente também precisa falar disso, né, de como o escritor não está trabalhando só com as pessoas, o ouvido também trabalha com o que a gente gosta. Né? Então, assim, o que vocês leem, ouvem, escutam, que não só mexe com vocês de alguma forma e acaba atravessando o trabalho de vocês, mas que vocês também recomendam para os nossos. Isso é sempre difícil de responder, porque é uma infinidade de coisas, na real, né? Que faz parte do nosso processo. Nossa, tipo, eu gosto muito de coisa clássica, aquelas que todo mundo detesta quando lê por obrigação. Assim, eu gosto de Machado, acho foda. Assim. E aí eu tô falando do que faz sentido para mim. Assim. Eu gosto de Tarantino. Sabe? Teve uma época da minha vida que assistir filme, vou assistir um filme hoje, era assistir Pulp Fiction.
Então, eu assistia Pulp Fiction. Não, ver filme é ver Pulp Fiction. Então, eu sentava, fazia uma pipoca e ficava vendo Pulp Fiction. Via 2 vezes, 3 vezes. Aí dava uns 2 dias eu via de novo, sabe? Tem um troço muito doido que eu acho que o que mais me molda, assim, cara, por incrível que pareça, não é nem uma obra em particular, assim, mas é o estar com as pessoas, assim, sabe? Isso é impressionante o potencial disso, assim, das conversas que tu ouve. A vida, ela é uma obra-prima por excelência, né? O que nos rodeia, né, as conversas, as relações entre as pessoas. E a gente nem vai conseguir, inclusive, reproduzir uma obra tão boa, sabe? Tipo, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, então eu fico muito atento a isso. Outro dia eu estava subindo a lomba. Olha que doido, eu vou contar uma história aqui que é meio trágica, mas eu não pude evitar de rir. Que eu estava subindo e tinha umas mulheres conversando, debochando da outra, porque tinha um cara dando em cima dela e tal, e o cara não tinha hitting on them, and this guy had no teeth. I mean, it's a tragedy. Eu ouvi uma risadinha aí, não somebody laughed, yes. Somebody laughed. Mas e aí ela falava assim, não, eu vi 2 dentes, eu vi que ele tinha. As traves, uma do lado da outra. Mas não vi o goleiro ali no meio, eu não vi. E aí eu olhei, porra, velho, isso vai pro meu romance. Where was the goalie? I mean, vai pro meu romance. Então acho que mais mexe comigo, assim, mais com o livro, o filme, assim, é o mundo real, as pessoas, a vida, assim. E quanto a dicas, assim, cara, tipo, é muito doido isso. Eu acho que é muito difícil dar uma dica de qualquer coisa geral para toda essa comunidade só que vai servir. Eu acredito muito que existem coisas que vão funcionar para uma pessoa e não vai funcionar para outra. Depende da vida que aquela pessoa teve, das preferências daquela pessoa, de toda a bagagem que aquela pessoa tem de vida, enfim. Eu posso dizer o que aconteceu comigo, não é? Para eu me tornar um leitor voraz, por exemplo. Primeiro que a minha irmã insistiu muito para que eu me tornasse leitora, essa é uma história que eu sempre conto, né? E até que ela me convenceu, reparem que eu tive que ser convencido a ser um leitor. E demorou muito tempo para minha irmã conseguir me convencer. E aí eu fui ler um livro que chamava Besta-fera. Fazia todo sentido. Tinha a ver com os filmes ruins que eu gostava. Era um livro sobre lobisomens. E tinha uma leitura que favorecia uma pessoa que não é leitora. Isso também é importante. Tem certos livros que exigem uma bagagem de leitura antes que tu vá ler aquilo ali. Tu não pode do nada, nunca leu nada, vai ler aquilo ali, sabe? Então eu acho que tem a ver com as preferências das pessoas. Meu livro preferido da vida até hoje é o Musashi, né? Que é sobre um samurai japonês. E aí, tu vê que antes de eu ler esse livro, eu lia o mangá. Eu gosto muito de mangá. Vê que é uma história particular minha. Gosto muito de história e quadrinho, gosto de mangá. E eu li o Vagabond, que é baseado nesse livro. Então, no mangá dizia que era baseado no livro. Então, eu fui ler o livro. E, evidentemente, para mim funcionou. Porque é uma coisa que dialoga com símbolos que me compõem. Assim. Então, acho difícil de dar essas dicas gerais, assim, mas eu me atrevo a dizer uma que eu acho que seja geral e acredito que funcione para os nossos. O livro dos Racionais MCs, que saiu pela Companhia das Letras. Esse não vai ter erro. Racionais nunca faz. Sobrevivendo no inferno. Né? Surviving in Hell. That's the book from Companhia das Letras Publishing House. É difícil dar dica, né? Não dou conta nem da minha vida, quanto mais aconselhar. Mas eu sempre falo para as pessoas, principalmente jovens, lerem de tudo. Ler o que eles quiserem. Porque a gente tem não leitores formados por uma escola tradicional que impõe. É a Moreninha, é Iracema, tudo bem, gostar. The traditional books that we read here in Brazil, that you might like or not. As pessoas ficam com medo. But people are scared. As pessoas acham que poesia é uma coisa só. Poetry is one single thing. É uma coisa só. Então, gente, não é só o que vocês veem na escola, não é só o que vocês veem na TV, vocês que estão aí no outro lado do telão, leiam de tudo. E eu posso indicar grandes poetas brasileiras contemporâneas, como Stephanie Borges, Adelaide Ivanova, Natasha Félix, Valesca Torres, Nina Risi, Carla Giacobbe, muitas e muitas. Stephanie Borges. Pesadíssimo esse bonde, hein? Uau! Gente, nós estamos nos aproximando do final. E aí eu queria só, assim,
fazer uma pergunta rápida para cada e pedir para vocês serem sucintos, porque eu espero que o Zé dê uma palhinha, porque existe essa história, né, da palha do Chekhov, que diz que se uma arma é colocada num conto, ela tem que ser usada. Então, nós temos um cavaquinho nesse palco, esse cavaquinho vai ter que ser tocado. Inclusive, temos pedidos da plateia, se pudesse uma do Zeca Pagodinho, pelo amor de Deus. Mas aí eu já acho demais, mas aí, enquanto você pensa na resposta, você já vai pensando no seu repertório. Zé. É o seguinte, tem uma coisa que me chama atenção no teu trabalho, que você trabalha, né, com esses personagens que muitas vezes não são vistos, não são considerados. Você está ali elaborando uma subjetividade masculina, né, que muitas vezes ela não aflora, assim, um lado brincalhão do pedreiro, do cara que trabalha como porteiro e tal, não sei o quê. Tem essa questão que a gente está falando, né, da complexidade dessas figuras que geralmente são vistas meio como opacas. E uma coisa também que me chama a atenção, por exemplo, nos Supridores, em alguma das suas crônicas, que é o papel da amizade como esse espaço em que o sujeito se abre, né? Em que o homem não é só esse macho opressor, que, por exemplo, é esse exemplo que você deu aqui. Então, eu queria saber, assim, a amizade é um tema importante para você como autor, principalmente quando você está tentando chegar nessas matizes do que significa ser homem? Sim, com certeza. Sobretudo por... eu sempre penso assim, tipo, tem uma palavra para um negócio, mas eu gosto de pensar no que aquilo representa, afinal, né? Sabe, a gente pensa, se a gente fica preso nessa palavra amizade, assim, a gente fica na superfície, mas quando a gente começa a pensar no que isso representa, que significa convivência, significa a pessoa te confessar as paradas, não é? Significa justamente esse estar, às vezes meio anônimo, né? Tem uma coisa que, sobretudo se pensando nas masculinidades, né? Tem uma coisa que eu tentei trabalhar até nesse novo romance, que tentei aprofundar essa ideia, sabe quando as pessoas dizem, ô meu, não sei se eu ouvi essa expressão, mas ô meu, fala isso aí, tem mulher e criança aqui. And somebody says, "Oh, okay, I want to talk about something, but I don't know if I can because there are women and kids here, and I don't know if I could say this because there's a secret world Evidentemente, a mulher sabe que o escroto que os homens são. Essa é outra coisa que eu quis trabalhar no livro. Não há exceção. Era para ser sucinto, né? Estou tentando. I know I should be brave. I'm trying to be brave. E aí o negócio é o seguinte, but the thing is that there is a secret world. I lost my... What I was saying? Friendship. Okay. Amizade. Exato. Masculinity, the possibilities e aí of not tem only esse being mundo que se manifesta longe das mulheres e das crianças, onde os homens são homens mesmo. Ali, isso as mulheres não têm acesso. E aí é foda, mano. É foda. E até uma coisa que as mulheres me perguntam, se quando eu estou com os meus amigos e acontecem essas paradas violentas e tal, se eu me posiciono. E, porra, é muito difícil, aí tu sente o peso dessa estrutura patriarcal, assim, que, velho, qualquer coisa que tu fale se colocando contra esses discursos, acaba que tu vai virar um motivo de chacota pro resto da vida. Assim. É difícil de enfrentar, é muito difícil. Né? E é uma coisa que essa proximidade com esse universo terrível se dá através da amizade. Né? Mas, sei lá, cara, eu acho difícil falar disso porque eu queria deixar muito claro que eu não escrevi, não tentei trabalhar esses assuntos me colocando no lugar de exceção também. Então, tipo, embora eu tenha tido acesso a muitas coisas através justamente da amizade, e qualquer coisa que eu produza a amizade com as pessoas vai ter uma função fundamental. Eu também produzi esses temas porque eles estão dentro de mim, né? Porque eu também sou macho escroto, eu diria. E aí... Obrigado. Para a Bruna, eu queria também que você comentasse rapidamente, enquanto o Zé se recupera para tocar o cavaquinho. Que, assim,
O seu livro tem várias entradas e várias possibilidades de leitura, como um bom livro de poesia deveria ser. Mas tem uma coisa que eu vi falar pouco do teu livro, que é... A gente vive um momento hoje em que boa parte da literatura, principalmente da poesia brasileira contemporânea mais relevante, é feita por mulheres. E muitas dessas mulheres estão ainda pensando sobre diferentes representações do que significa ser mulher, dos papéis da sociedade, das limitações, das dissidências de gênero. Mas no teu livro emergem duas figuras para mim que são muito importantes, que são a menina e a avó. E aí eu queria saber se isso era parte do teu projeto desde o início, porque a menina e a avó também são essas figuras que ninguém quer ver. Esses extremos da vida da mulher. Enquanto você é extremamente vulnerável, ou quando você não serve mais para reprodução, ou como força de trabalho. E, no entanto, muitas das avós estão trabalhando pra caramba. Então, eu queria que você comentasse isso, enquanto o Zé vai pensando aqui no repertório dele para a gente encerrar a nossa mesa. What do you think about this question about the little girl and the grandma? O meu livro, ele foi escrito para minha avó. Quando minha avó estava quase morrendo, eu prometi que ia contar a história dela. Uma mulher grandiosa, toda a história é grande, né? Que criou 7 filhos sozinha no barraco de madeira, sem banheiro. Um homem que deveria ajudar não ajudou. Tentou matar ela, os filhos, foi morto, enfim, uma história de muita violência. E eu ouvia essas histórias. Minha avó foi uma grande contadora de histórias. Ela contava só para mim, mas ela era uma grande contadora de histórias. E eu fiz essa promessa. Só que eu percebi que eu não conseguiria contar a história da minha avó, porque toda história é maior que a poesia não dá conta. Não dá conta. E porque também tinha muitas lacunas. A minha avó não teve registro de nascimento. Tinha muitas lacunas. E aí eu fui tentando preencher essas lacunas com outros personagens, né? E eu fui encontrando ali a minha própria história. Então, eu acho que a velha aparece nessa figura da minha avó e a menina aparece na minha figura. Porque não tem como você construir a tua própria biografia, porque é um livro de pegada biográfica, sem ser atravessada pela biografia das suas antepassadas, e não tem como, e vice-versa. E vice-versa, eu percebi que essas violências que a minha avó sofria, a opressão que ela sofria, de alguma forma foram atualizadas nas violências e na opressão que eu sofro, e que eu sofri quando menina. Então, foi isso, tentando contar a história da minha avó, eu encontrei a minha própria história. E aí aparecem essas duas figuras, a avó, a velha e a criança. The old woman, the grandma, and the little girl. Maravilha. Incrível. Vamos lá, Zé. So, você usou os óculos escuros, você you put on your dark glasses now. Assim, gente, you have to eu queria só dar uma explicação. Let me just try to explain something to you. Um sambista frustrado. I am a frustrated samba player, writer. I would have loved to be a musician. So, if you follow me on Instagram, that's no surprise to you. And, well, it's no surprise to you, I'm a very poor player. So don't come, thinking that it's good. Well, to be a writer is a lack of option, since nothing else worked for you. Mas até queria fazer aproveitar para fazer maybe, dar uma outra dica de leitura. Maybe I que é o can seguinte, give you another gente, tip. Vocês sabem que Guys, a maior, eu diria, para mim, do meu ponto de vista, né? In my understanding, acontecimento cultural the desse most país, amazing cultural manifestation in this country was o Cacique de Ramos. Cacique de Ramos, the samba group or samba school in Rio de Janeiro. Vocês não ouviram falar And if you've never heard of Cacique de Ramos, é porque foi coisa de preto e as coisas because it's something that was made by black people, but that's the best thing of everything that happened. According to Simas, who also had a wonderful conference yesterday, it is the most civilizatory achievement, Cacique de Ramos, and he's right about that. So, I would like to ask you to better understand this culture, to go to Casa da Malê. There is a whole story about this, and I'm going to play outro fundo. So can you help me here?
O refrão é barbada. Well, it's easy to sing. This is the lyrics. Bororó, bororó. That's all you have to do. Vocês ajudam? Will you help me Vamos out? ensaiar, vamos ensaiar. Okay, so let's rehearse here. Bororó, bororó. A Suzy ali não está fazendo. I can see that Susie's not singing. Come on. E a Suzy sabe cantar. And Susie knows how to sing. Everybody has to sing with me. Come on. Agora vai. Here we go. Vamos lá. Bororó, bororó, bororó. Bororó, bororó, bororó. O meu sonho verdadeiro é gostoso de sonhar. Please enjoy the original. Terreiro, indo até o sol raiar, sob a luz da poesia, é tão doce de cantar. E ao som dos tantãs e dos balangadas eu não quero parar. Vou sorrindo, cantando e sambando ao sabor do luar. É um samba dolente ou até de repente pra gente pensar. Se encanta, se planta, se canta, raiz popular. Samba é filosofia, fidalguia do salão. Tem a força e a magia que acende o coração. E pra minha alegria, o meu samba vai além. É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me satisfaz. Essa luz tão divina ilumina os nossos quintais. É um dom envolvente presente na gente nascente da paz. Essa luz tão divina ilumina os... Todo mundo no bororó comigo, agora eu quero ver. Bororó, bororó. Bororó, bororó, bororó. Bororó, bororó, bororó. Bororó, bororó, bororó. Obrigado. Bom, eu acho que não tem jeito melhor de encerrar essa mesa e dizer que a Flip só está começando. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao Zé pela palhinha, agradecer a Bruna e lembrar vocês que os nossos autores vão autografar na livraria da Flip, que está aqui ao lado, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Thank you all. Obrigada, gente. Obrigado.